Querida comunidade Marquês, ignoro qual foi a última vez em que tenho recebido uma carta. E aqui não me refiro a contas de luz. Uma carta, algo realmente íntimo, de uma intimidade para outra. Talvez sejam em épocas como essa em que coisas como as cartas devam ser ressuscitadas. O carteiro, o papel, o envelope, o selo postal, nada disso precisaria reviver para trazê-las de volta. Ressuscitar as cartas seria simplesmente reanimar o desejo de escrevê-las. E mais do que isso, de recebê-las em uma manhã inesperada. Escrevo esta carta porque fui incumbido de lhes dar algumas notícias sobre o amor. Notícias sobre o amor numa carta? Calma, muita calma. Não há aqui nenhum jornalista do amor com seu noticiário dos corações. Também não se trata de uma carta de amor, mas de uma carta a respeito do amor. É preciso alertar. Se a escrevo e trago notícias é porque essas notícias não merecem a exposição escandalosa de um jornal. Contrariamente ao que ocorre em qualquer periódico, não teremos nestas páginas notícias sobre atropelamentos para aqueles que não foram atropelados. Sim, meus amigos, na triste ordem das coisas, sou mais a vítima descrita na notícia do que o seu bem-intencionado redator. E algo me diz que falarei de vítima para vítima, de atropelado para atropelado. É bom saberem que não trago especializações sobre o assunto. Meu currículo é magro. Se me coloco nesse lugar é porque de alguma forma sobrevivi. Ou melhor, algo em mim sobreviveu. Para além dos membros mutilados, dos músculos testados e maltratados ao limite, sobreviveu uma voz e uma vontade de falar. O que não é pouco. Adianto que essa voz não será portadora de nenhuma novidade. A notícia mais fresca que trago vem de um período em que ainda não existiam cartas. Primeiro, uma pequena citação. Hoje, dia 12 de junho de 2020, não nos faltam motivos para não atravessarmos a rua. No entanto, alguns de nós, especialmente em homenagem a essa linda data, possuem uma razão a mais para se angustiarem. O amor exige uma prova. O amor exige marcar um encontro e sair com aquele ou aquela que não vejo há mais de 3 meses. Mas isso seria, sem dúvida, romper completamente com a ética do distanciamento social? Mas e quanto à ética do amor? Não. A maior prova de amor, o ato supremo, é manter o distanciamento, viver esse sacrifício de amar a distância na carne e na alma. Esperem. Se o meu amor mora do outro lado da cidade, basta pagar o serviço de entrega, e eis que uma rosa passeará de moto de um ponto a outro a menos de 30 minutos. Rosa, bombons, cartões. Mas e o beijo? Ficará também a encargo do motoboy? Senhor prefeito, senhor governador, senhor presidente, uni-vos em vossos poderes e adiai o dia dos namorados para quando não mais existir nenhum impedimento para o amor. Fecha aspas. Vamos então à primeira notícia. Nenhuma época foi verdadeiramente propícia para o amor. Desculpem a pergunta, mas vocês se recordam do último dia 12 de junho? Eu me lembro. O dia 12 de junho de 2019 oferecia em toda São Paulo restaurantes, cafés, cinemas, parques, uma variedade de quadros possíveis para o encontro. Ao contrário do dia de hoje, não havia grandes empecilhos. Lá estava eu, lá estavam vocês, sozinhos, acompanhados, amados, mal amados, doentes de paixão, indiferentes, cegos, surdos, mudos, todos nós, vindo ou indo em direção ao amor. E onde estava o amor? Onde sempre esteve, no lugar mais distante que existe. Podemos percorrer a Terra inteira, de um ponto a outro, e ainda não chegamos até lá. Por quê? Porque lá é o coração do outro. E o único caminho viável está em nosso próprio coração. No dia 12 de junho de 2020, no dia 12 de junho de 2019, no dia 12 de junho de 1689, nenhuma barragem impediu o caminho de um coração a outro. Apesar disso, quantos de fato se encaminharam? Quantos conseguiram sair de si e fazer o salto? Talvez o gesto mais belo e mais perigoso para o nosso 12 de junho será o gesto de tirar a máscara para um beijo.
O beijo é e sempre foi algo relativamente simples. Mas será tão simples assim tirar a máscara? O tempo das máscaras não começou em março deste ano e tampouco terminará com a tão esperada vacina. Portanto, é necessário repetir: nenhuma época foi verdadeiramente propícia para o amor. O que nos leva à segunda notícia. Nada é mais urgente do que amar. E nada é mais difícil. Tudo começa com esta constatação. É mais fácil não cometer um crime, roubo, extorsão, assassinato, do que amar alguém. Abram qualquer legislação. O pressuposto da lei, mesmo tendo essa lei aquele calor de humanidade em sua veste jurídica, nunca terá seu alicerce no amor, mas uma noção diferente, que é a noção de dever. Não há lei que obrigue um casal a amar o seu filho, mas não faltam cláusulas que deleguem a esse casal a responsabilidade pelo seu bem-estar e cuidado. E isso não ocorre porque nossos legisladores desconhecem o amor. Ao contrário, eles sabem muito bem de sua existência real e palpável, mas não apostam no amor. Não podem. Justamente porque não confiam nele. Eles têm provas demais. E essas provas só demonstram que muitas coisas acontecem. Coisas ferozes, grosseiras, imundas, antes de acontecer o amor. Bem, se não é sob a pressão vigilante de um juiz, por quê? E em quais condições o amor acontece? Ah, meus amigos e amigas, assim como a lei não pode se basear no amor, o amor também dispensa o alcance da lei. Ele acontece no horizonte dos corações. E não porque somos bons, gentis, valorosos, e por uma consequência da bondade, da gentileza e do valor somos levados a amar. Ele acontece porque, de repente, respiramos um pouco mais fora do ar, numa espécie de vácuo da própria realidade, onde a princípio deveria haver o nada, mas, para além do nada, existe o dom de amar. Esse dom é tão instintivo quanto as marés sanguíneas. Ele nasce da mesma fonte onde nascem os nossos medos mais terríveis, e muitas vezes ele é a própria personificação do medo. Tememos amar, e tememos mais ainda não amar. Pior do que essas duas eventualidades é o temor de que, no fim, não nos amem. Daí o famoso medo de se partir o coração, como se o coração, por excelência, fosse o órgão do amor. E ele é, mas não da mesma forma que o pulmão é o órgão da respiração. De tempos em tempos, conforme nos contam diversas narrativas, um Deus desce à terra para nos inteirar do seguinte mistério: há um coração dentro do coração, invisível, insondável e fora de qualquer controle. É com ele que amamos. Amamos. E com isso, não cumprimos nenhuma lei, pois amar não é cumprir a lei, mas descumprir a lei do modo certo. Querida comunidade Marquês, nenhuma época foi verdadeiramente propícia para o amor, mas nada é mais urgente do que amar. Essas são as notícias que trago. O meu desejo é que, a partir delas, todos nós, no dia de hoje, só tenhamos notícias de amor. Muito obrigado. Feliz Dia dos Namorados.